Bom dia a todos, muito bom dia. Que bom reencontrar vocês aqui mais uma vez para a gente falar hoje de novo com convidados sensacionais e tratar de um tema super inovador que está em alta e que todo mundo com certeza tem muita curiosidade e que quer saber mais. Vamos falar sobre privacidade e metaverso. Estão comigo aqui já Bruno Bioni e o Daniel, né? E eu quero só, antes mesmo de introduzir, aproveitar o momento para avisar a todos os que nos acompanham que a Débora, que estaria conosco, teve um pequeno contratempo e, portanto, não vai conseguir nos acompanhar. A gente deseja aí que fique tudo bem com a Débora, né? E que numa próxima oportunidade, e com certeza em breve, a gente tenha a Débora aqui para trabalhar junto nesses assuntos tão relevantes, nesse tema tão importante para todos nós, para todas as empresas. Bom, pessoal, então esse meu bom dia, né, de avisos, eu quero dizer que o evento hoje ele vai ter um momento de dois pequenos talks, né? E logo depois um bate-papo, onde vocês que estão nos acompanhando e que já são os nossos fiéis, né? Acompanhantes dos nossos eventos, podem ficar à vontade, como em todos os outros eventos, para nos enviarem perguntas através do chat, os seus comentários. A gente faz questão que esse evento seja extremamente colaborativo, onde a gente possa trocar e compartilhar no nosso dia a dia. Eu quero agradecer imensamente a presença do Bruno Bioni, que está aqui conosco. Muito obrigada, Bruno, seja muito bem-vindo. E, igualmente, do Daniel. Sem muitas delongas, como eu costumo dizer, eu vou me apresentar de maneira muito rápida. Eu me chamo Aline Lúcia De Pares, eu estou CEO na Privacy Tools, um cargo que muito me honra, o qual sou muito grata e que com certeza, junto com a Privacy Tools, nós vamos fazer da plataforma, a plataforma líder de mercado e que vai ajudar muitas empresas nesse processo, nessa jornada. Eu quero convidar, então, o Bruno, né, para que possa se apresentar e falar um pouquinho da sua trajetória. E, posteriormente, Bruno, por gentileza, direcione aí o seu microfone para o Daniel. Muito bem-vindo, Bruno, o palco é teu. Obrigado, Aline. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. Eu queria também cumprimentar o Daniel aqui, colega dessa discussão, também parabenizar pelo trabalho que ele tem feito à frente da B2L e o mesmo de ti, Aline, todo o time sensacional da Privacy Tools. Então, me apresentando e aí depois já podendo falar um pouco, entrar na fala, né? Pelo que entendi, eu já posso utilizar aqui meus 15 minutos, né? Eu sou o Bruno Bioni, sou diretor e fundador do Data Privacy Brasil, além de, enfim, trabalhar nessa área de privacidade e proteção de dados pessoais, também tenho escrito muito sobre o assunto, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado foi no tema, e também estou como membro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um espaço para procurar fazer articulação institucional, sobretudo junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, com as contribuições de diversos stakeholders, né, muito calcada ali numa ideia de governança multissetorial, né, então representantes da academia, sociedade civil, próprio governo e também da própria indústria. Bom, vamos lá, falando um pouquinho sobre metaverso, e falando um pouco também sobre os desafios que ele nos joga, né, em torno de privacidade e proteção de dados. O metaverso, ele é um termo, né, que foi cunhado ali mais ou menos na década de 90, inclusive ele faz parte de um livro ali colocado como Snow Crash, pelo menos é o título dele, né, e que ele meio que faz um contraste da realidade que um determinado protagonista, o Hiro, vive no dia a dia, e como que ele também consegue se projetar para um outro lugar, e aí é um espaço coletivo, virtual, aonde que ele, inclusive, na ficção, ele é um samurai, né? É dali que vem o termo metaverso, muito antes, inclusive, do próprio Facebook e outras organizações se valerem dele.
O que a gente percebe agora, sobretudo com essa guinada e a partir de grandes empresas de tecnologia entrando no metaverso ou criando os seus próprios espaços, isso se dá sobretudo a partir de uma guinada onde que a gente consegue fazer uma mescla entre realidade virtual e realidade aumentada, né? Então, sem essas duas coisas, sem esse mix, sem esse caldo batido num liquidificador, por assim dizer, a gente não conseguiria ter o metaverso, ou pelo menos as promessas que ele vem apresentando. Então, se a gente pudesse pensar aqui numa reunião que a gente estivesse fazendo, eu poderia ter elementos da minha realidade, como por exemplo, os livros que estão aqui atrás na minha prateleira, e ao mesmo compor uma sala ou até mesmo um auditório com elementos também virtuais, elementos criados. E aí que acontece o metaverso a partir desse mix de coisas. O que nos faz colocar, e aí a gente pode pensar nos enormes desafios, que hoje, quando a gente está se relacionando através do ambiente, como por exemplo de internet, num Zoom da vida, num StreamYard, ou num YouTube, ou algo do tipo, como você não tem essa imersão, sobretudo cognitiva, você tem ali um tratamento, um tipo de uso de dados que ele é mais tímido, né? Vamos colocar assim. A gente sabe que a tônica dos vários modelos de negócio se valem do seu comportamento nesses ambientes, né? Então, uma publicidade, ela vem e me atinge ou procura me seduzir para eu comprar algo, para me impactar, a partir do quê? A partir dos meus rastros que eu vou deixando na internet. Então, se eu estou aqui visitando a Privacy Studio, depois eu vou lá, visito o site do Data Privacy Brasil, vejo ali um artigo postado no site da B2L sobre privacidade e proteção de dados pessoais, há um perfil enorme formado sobre mim, das minhas inferências, que muito potencialmente eu sou alguém, um profissional, talvez até mesmo de privacidade e proteção de dados pessoais. E aí você pode impactar essa pessoa com direcionamento de livros, ou outras coisas, até mesmo do ramo educacional. Pela perspectiva do metaverso, a gente consegue, pelo menos, vislumbrar um uso ainda mais intenso de dados. Porque, além dessas inferências que a gente vai deixando desses rastros hoje na internet, você vai conseguir, eventualmente, até mesmo fazer uma inferência mais precisa a partir da cognição do indivíduo, de como que ele reconhece esses elementos nesse ambiente virtual e de realidade aumentada, né? E aí, uma das perguntas que se possa fazer então, como que fica isso? Como que se governa isso? Quais são os riscos e os dilemas para a privacidade e proteção de dados pessoais? Isso já vem sendo debatido de uma certa maneira há um tempo, principalmente quando você teve estudos onde que, a partir dos seus cliques, a partir das páginas que você gosta, a partir do que a rede social permite inferir a partir do seu círculo de amizades, já vinha sendo debatido se seria possível ou não, ou se seria legal ou não, você, sobretudo, fazer inferências emocionais daquela pessoa, né? Então, a partir do metaverso, a gente vai ter uma discussão muito difícil, muito complexa de se fazer, que quais são os limites, por exemplo, de você traçar um perfil comportamental. E, por exemplo, a partir de quais sinais verdes ou quais sinais vermelhos podem ser colocados, né? Então, se hoje a gente está vivenciando um mundo no qual talvez esses rastros, eles são adequados, são legais, são permitidos ou não, a partir de determinados critérios que leis de proteção de dados pessoais já colocam há muito tempo, leis setoriais como o Marco Civil da Internet também já vinham regulando, uma pergunta que se possa fazer será que essas leis elas serão suficientes ou não? Trazendo e colocando e projetando esse debate para fora do Brasil, a gente pode imaginar que não. Pelo menos por exemplo, um pouco do que a própria União Europeia ela vem fazendo. Quando a gente analisa o projeto de lei deles sobre inteligência artificial, eles colocam com todas as letras que quando você tiver algum tipo de tratamento de dados que se vale, sim, de tecnologias de inteligência artificial e que procuram de certa maneira, explorar vulnerabilidades cognitivas, esse é o termo adotado no projeto de lei, onde que você vai explorar ao ponto de você até mesmo manipular
aquela vontade ou aquela tomada de decisão, isso seria até mesmo um tipo de inteligência artificial que traria um risco inaceitável. E aí, a questão que posso te colocar o que configura essa exploração de vulnerabilidades cognitivas, né? Por exemplo, a partir de um uso de um óculos e a partir do meu piscar, e eu já verificar que num determinado quadro, numa determinada música, pela minha expressão facial, eu já estou num momento da jornada de, eventualmente, de consumo, de tomada de decisão, onde que é aquele preciso segundo que me faria comprar um determinado bem de consumo, isso pode acontecer? É isso que é uma exploração de uma vulnerabilidade cognitiva? Estou fazendo essa reflexão porque a gente não encontra essas respostas, e talvez, principalmente nós do campo do direito, aí eu me coloco nesse papel, a gente vai ter que explorar, sobretudo, isso em conjunto e de forma interdisciplinar. E aí, uma maneira de você já vislumbrar como que isso está sendo discutido, como que isso está sendo cada vez mais explorado, e as respostas elas já estão chegando, né? Uma das coisas interessantes que vem sendo debatida, inclusive, e sendo objeto de muita atenção por parte de diferentes órgãos reguladores, sejam de defesa de consumo ou de autoridades de proteção de dados pessoais, são os chamados dark patterns, né? Ou os padrões escuros ou de ocultação e de manipulação da vontade daquele titular de dados, daquele cidadão, aquele mesmo consumo. E aí a gente pode pensar como que essa agenda de dark partners, ela vai ser necessariamente potencializada pela perspectiva de metaverso, né? Então, Bruno, o que é um dark partner, como que as autoridades elas já estão fazendo esse tipo de análise, e como que isso vai ser ainda mais intenso dentro de uma perspectiva de realidade aumentada e realidade virtual. O termo Dark Partners se vale muito da perspectiva de ciência econômica comportamental, onde você cria uma arquitetura que dá um cutucão, um nudge, para você decidir de maneira A ou B. E aí, quando você faz uma arquitetura para alguém ou para uma pessoa decidir de maneira A e não B, haveria ali uma potencial manipulação. Vários exemplos são trazidos, como, por exemplo, na opinião do European Data Protection Board sobre Dark Partners, no sentido de que, se eu tenho, por exemplo, uma interface onde que eu preciso de 10 cliques para chegar em algum, por exemplo, painel de controle sobre a minha privacidade, e essa quantidade de cliques torna essa jornada muito mais dificultosa, você poderia questionar se há ali práticas adequadas ou não de transparência. Agora, se por outro lado eu tenho uma quantidade de cliques muito menor, onde que isso é facilitado, eu poderia ali já considerar que essa interface ela é mais aderente aos princípios que a gente poderia assim imaginar. Dark Partners, ou essa ideia de manipulação, já acontece em exemplos muito presentes hoje no Brasil. Por exemplo, uma reportagem da Folha de São Paulo que retratou a dificuldade de você fazer o opt-out de cadastro positivo, onde que até alguns bureaus de dados eles acabavam exigindo, pasmem, né, você enviar uma carta com um AR, um aviso registrado, para você fazer essa opção de que, olha, quero estar fora do cadastro positivo para tanto. Isso é um dark partner, né? Isso é uma jornada que se complexifica e que, de certa maneira, tende a manipular uma tomada de decisão por parte de nós, cidadãos, consumidores, ou assim por diante. Então, para concluir e arrematar e passar aqui a palavra para o Daniel, o que a gente pode imaginar para o futuro é que esse debate vai acontecer, e vai acontecer de maneira cada vez mais intensa, principalmente porque a gente já está tendo grandes players se movimentando e apostando nisso muito fortemente, quase como se fosse uma nova rodada do modelo de negócios deles, e a gente já tem algumas leis mínimas para poder fazer essa governança, mas ainda tem muito mais coisa por vir, a exemplo do que tem sido debatido e do que tem sido visto na União Europeia. Esse projeto de lei sobre inteligência artificial, ele procura capturar essa complexidade de governança no uso de dados
quando você tem essa mescla de uma realidade virtual e aumentada, onde que você se projeta para esses lugares enquanto um avatar, mas muito do seu elemento físico, material, faz parte dessa equação, dessa lógica econômica centrada em dados. Não é apenas o Bruno enquanto o avatar que vai ser capturado ali, uma emoção dele, mas do Bruno, pessoa de carne e osso, que vai tomar uma decisão A, B ou C, e isso vai impactar o processo de tomada de decisão dele, por assim dizer. No Brasil, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão extremamente importante, que é considerar que você precisa de uma infraestrutura, sobretudo de conectividade, enorme para o metaverso rodar, para ele poder ser viabilizado. Por exemplo, 4G é uma infraestrutura que tende a ser ineficiente para você poder se valer, se projetar nesses ambientes de realidade virtual ou ambientes de realidade aumentada. E no Brasil a gente sabe que mal algumas pessoas têm essa primeira geração de conectividade móvel, por isso que a gente está ainda procurando explorar mais os espaços ou os espectros de 5G. Então, no Brasil especificamente, a gente tem um gargalo ainda maior, que em se entendendo que a gente vai ter esses espaços e metaverso vai ser uma tônica. Antes de mais nada, a gente tem que entender que muitas pessoas estarão excluídas desse espaço. E aí isso reforça, desigualdades, entre outras coisas que a gente poderia colocar, que é sobretudo uma pauta cruzada também com política pública, Então, se a gente não tiver uma política pública séria de conectividade aqui no Brasil, onde que a gente melhore a infraestrutura de conexão, o metaverso ele vai se tornar talvez algo para poucas pessoas e talvez algo que não potencialize, se a gente entender que há benefícios nessa agenda, para a população como um todo. Volto no meu ponto. Falar em metaverso, talvez ali na questão da União Europeia ou no norte global, será, e fatalmente será, bem diferente da discussão que a gente pode fazer aqui no Brasil, tendo em vista esses gargalos da infraestrutura material para nos levar para esses outros ambientes que desejaríamos estar, seja de realidade virtual ou de realidade aumentada. Então é isso que eu teria para a gente poder esquentar a nossa conversa nesses 15 minutinhos iniciais, e aí eu já passo a bola, ou volto para a Aline e também para o próprio Daniel. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigada, Bruno. Excelente o teu ponto de vista. Fantástico ter você aqui tomando café, como eu costumo dizer, com a Privacy Tools. Muito obrigada. Daniel, o palco é todo teu. Muito bem-vindo. Quero te agradecer aí. Quero te convidar para se apresentar e depois pode seguir para o teu talk. Como eu disse, o palco é teu. Bom dia, Aline. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco nessas primeiras horas da manhã, conversando um pouquinho sobre metaverso, NFT, Web3. Sou Daniel Marques, atualmente atuo como diretor executivo da B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, fazendo um doutorado também em Direito na UERJ sobre regulação de novas tecnologias, inteligência artificial, metaverso. E é um prazer gigantesco estar com vocês aqui para essa manhã, em vez de estar vendo notícias no jornal, em vez de estar vendo o que está acontecendo aí na sociedade, se aprofundando num tema que é um tema, não só um tema hypado, ou seja, um tema da moda, mas que é um tema que vai ser o futuro da internet, o futuro da sociedade. A gente está caminhando para isso que o Bruno definiu, o metaverso. Eu vejo o metaverso, sobretudo o metaverso, pessoal, é um conceito. É um conceito de uma fusão entre a realidade virtual e a realidade física. Atualmente, a gente interage no mundo virtual sempre através de um intermediário que nos permite ainda ter certa consciência da nossa presença no mundo físico. Então, a gente está aqui, vocês estão vendo no YouTube, seja no computador, seja no celular, vocês não estão imersivos dentro do YouTube,
E com o metaverso acontecerá essa imersão. Só que também, com o metaverso, o primeiro passo é essa imersão dentro do virtual. Só que haverá um segundo passo. Claro, agora atualmente, como o Bruno comentou, a gente tem algumas limitações, especialmente da internet, né? Especialmente quando tiver o 6G, a gente vai conseguir ter essa segunda dimensão do metaverso, que é essa entrada cada vez maior do mundo virtual dentro do mundo físico. E, pessoal, como vocês bem observaram, eu não utilizei mundo real e mundo virtual. Por que eu não utilizei essa distinção entre mundo real e mundo virtual? Porque o mundo virtual é tão real quanto o mundo físico. Claro que possui outra consistência metafísica, outro tipo de consistência epistemológica, né, outro tipo de consistência jurídica. Mas ele não deixa de ser real, de ocasionar relações reais. O metaverso ele se apresenta, em última instância, como uma nova camada da realidade. E, pessoal, essa nova camada da realidade acontece na humanidade desde que o ser humano é ser humano. Desde o início, né, que a gente estava nas cavernas. Né? O ser humano ele não só cria objetos. Né? O ser humano, ele, ao criar objetos, ele cria dependência desses objetos que ele acabou de criar. Então, ao criar objetos, que é uma grande diferença do ser humano para os outros animais, outros seres vivos, ele é recriado pelo objeto. Ele cria uma certa dependência. Isso chama-se cultura. O ser humano não é só natureza. Ele não chega no ambiente, e se adapta ao ambiente. Ele adapta o ambiente, às necessidades do ser humano. Então isso é muito importante, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre a quarta revolução industrial, o surgimento da inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, todas essas novas tecnologias, e agora o metaverso, a gente fica meio assustado, como se fosse algo assim, de outro mundo. E não é. Desde que o homem criou a primeira tecnologia, uma das primeiras tecnologias, que foi lá a pedra lascada para poder tirar a pele dos animais e a partir disso criar vestimentas, o ser humano ele criou essa pedra e cria dependência. E a partir disso ele começa a criar camadas de ações, modos de interagir entre si e as pessoas, que faz parte desse novo instrumento que ele acabou criando. E aí, com o metaverso, pessoal, ao criar uma nova camada da realidade, nós estamos também criando uma nova camada de relações e de interações. Interações sociais, através de avatares, no caso do metaverso, de relações econômicas, de relações sociais de nível amoroso, já teve casamento no metaverso, relações de propriedade, compra de terreno, compra de objetos de arte. E aí, como a gente certifica dentro do metaverso que um certo objeto, uma certa relação comercial aconteceu? E aí que é justamente o tema que é da minha fala introdutória. Nós certificamos isso através de NFTs. O que são NFTs? NFTs são certificados digitais registrados em blockchain. E, pessoal, não existe um único blockchain. Tá? Existem milhares de blockchain. Os principais que nós conhecemos são as criptomoedas, que nasce do blockchain, e aí nasce o Bitcoin e depois o Ethereum. Então, os NFTs são certificados digitais, registrados em blockchain, que te dão a propriedade e a autenticidade de determinado objeto. Então, os NFTs, eles não são as imagens, por exemplo, muito famoso agora, os grandes artistas e pessoas que se destacam no esporte compraram o que a gente chama os NFTs da Bored Ape, do macaco, daquele macaco. O macaco em si, ele não é um NFT. O que é NFT é o certificado que garante que o Neymar ele é dono daquela imagem digital. E esse certificado ele é registrado no blockchain. E esse certificado lhe dá propriedade e lhe dá autenticidade. Então, isso acontece não só na compra desses objetos de arte, mas também acontece também quando eu compro um tênis. Então, por exemplo, a Nike acabou de lançar o tênis deles do metaverso,
onde você, ao comprar um tênis para o seu avatar, você também recebe em casa um tênis físico. Né? Isso é registrado como? Através de NFTs. O McDonald's está montando suas lojas no metaverso. Então, você está interagindo no metaverso, você pode entrar no McDonald's e comprar, né, um McDonald's. O McDonald's é uma das maiores redes, né, se não a maior rede de fast food do mundo. Então, tem um McDonald's sempre perto da sua casa e ele vai entrega. Né? Então, a gente observa que os NFTs não são apenas aquelas obras de artes, né, para especulação, né, que é muito comum quando surge uma nova tecnologia, né, você ir para hype, para especulação. Mas os NFTs, eles acabam manifestando uma utilidade. Né? Então, é um token, né, esse token, que lhe permite ter acesso a um bem ou um serviço. Então, basicamente, isso é NFT. E, para concluir, pessoal, para a gente entender o que significa o contexto do NFT, o contexto do metaverso, nós temos que entender que a gente está vivendo no que a gente chama de quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, pessoal, não é apenas uma transformação na indústria, é uma profunda transformação na sociedade como um todo. Como o ser humano se entende enquanto ser humano, como o ser humano se relaciona com as pessoas, como o ser humano consome bens e serviços, como o ser humano se relaciona também juridicamente. Né? E aí, toda a revolução paradigmática, ela faz alguns questionamentos. Todas as transformações paradigmáticas, né, você pega a Revolução Científica, né, a Revolução Cultural, né, o Iluminismo, né, e todas as outras revoluções, é um momento na história, né, onde a história nos pergunta se nós vamos querer manter o significado de alguns conceitos. E uma dessas perguntas que a história está nos fazendo agora é o seguinte: olha, estão surgindo novas tecnologias que estão pressionando essa relação entre transparência, né, por um lado, a gente pede uma sociedade mais transparente, e por outro lado, essa dimensão da privacidade e da intimidade. O que vocês entendem, né, atualmente como privacidade, como intimidade? O que vocês entendem com transparência? Como é que vocês vão se relacionar nessa nova dimensão que nós estamos vivendo da quarta revolução industrial? Né? Então, em última instância, de maneira muito mais profunda e filosófica e antropológica do que simplesmente mercadológica, é isso que nós estamos vivendo agora. E se nós não entendermos isso, todo tipo de resposta que nós dermos diante do que está acontecendo serão respostas muito parciais, fragmentadas, temporais e já ultrapassadas. Né? Quando a gente dá uma resposta, a gente percebe que essa resposta já ultrapassou. Né? Então, é muito importante a gente ter essa visão muito mais profunda do que a gente está vivendo. Né? É uma profunda transformação do que significa, né, o ser humano, né, enquanto percepção de si mesmo, percepção do outro e modo de convivência na sociedade. Daniel, como eu sempre falo aqui em todos os eventos, e nesse não poderia ser diferente, né? A gente sempre tem esses momentos de troca, né, de conceito, eles são fundamentais, principalmente para aquecer o nosso talk, não é isso? Eu vou começar, então, com as perguntas que a gente tem aqui, Daniel e Bruno. E eu vou começar contigo, Bruno, vamos deixar aí o nosso amigo Daniel, né, se me permite quebrar o protocolo, Daniel, tomar uma água, respirar, e aí eu volto contigo, não é mesmo, Bruno? Então, Bruno, a primeira pergunta que a gente escolheu aqui para dar início a esse bate-papo há um grande interesse das empresas em utilizar metaverso para a divulgação da publicidade, tá? Muitas marcas, né, inclusive, elas já estão nesse ambiente. A gente tem visto aí muita notícia acerca do assunto. Eu já não posso dizer que é uma novidade, né, porque está todo mundo falando, né? Contudo, a combinação deste interesse das organizações, aliado, obviamente, às informações de interesse nossas, né, enquanto usuários, muitas vezes obtida através do rastreamento ocular, de batimentos cardíacos, de tensão muscular, e outros podem representar um risco à nossa privacidade, à privacidade dos usuários, né? E nesse sentido, Bruno, com todo esse conhecimento, esse arsenal que vem contigo,
quais as práticas que vocês ou que você imagina, né, que elas serão executadas para a gente conseguir garantir, enquanto empresa, né, a privacidade dos nossos usuários diante ou, no caso, neste ambiente. Bruno, a palavra é tua. Obrigado, Aline. Acho que a primeira parte da sua provocação, da sua pergunta, ela traz uma reflexão que às vezes não é tão trivial de se fazer, que é o que significa esse capitalismo centrado em dados. Alguns utilizam o termo dadocêntrico, né? E aí acho que tem alguns economistas, inclusive o super livro da própria professora Shoshana Zuboff, que ela fala, olha, tão importante quanto, ou pelo menos tão determinante quanto você ter uma quantidade de dados sobre um determinado consumidor ou potencial, enfim, colaborador ou algo do tipo, é você ter as tecnologias necessárias, adequadas, para você extrair informação desse dado, né? Dado é uma informação ainda no estágio bruto, que você vai precisar tratar, minerar, para daí você chegar nesse ponto. Então agora o Bruno, que está aqui projetado, o avatar dele, nesse cinema 3D com N outras pessoas e correndo gente aqui do lado dele, ele realmente está não só num estágio emocional de, enfim, boa recepção, mas, sobretudo, esse é o momento para eu, eventualmente, entender como que ele vai se comportar, dando alguns outros cliques para poder efetuar uma compra ou outra coisa que a gente possa, assim, considerar. Então, acho que isso daí volta num ponto até mesmo anterior, que havendo esses espaços, como que a gente vai também ter algum tipo de tecnologia, elas já existem, para você poder fazer a extração dessa informação que você estava mencionando, além de você ter ali o deságue, né, de certa maneira, você demonstrando as suas emoções nesses espaços, como que esses perfis eles serão efetivamente criados para daí você poder fazer esse anúncio de publicidade ou algo do tipo. Foi por isso que eu mencionei que essa questão por si só de vulnerabilidade cognitiva ou algo do tipo, muitas vezes elas não serão respondidas pela arquitetura regulatória que hoje nós temos. E foi por isso que eu trouxe o próprio exemplo da União Europeia. Um ponto chave ali da regulação que eles estão propondo de inteligência artificial é entender até que ponto você poderia explorar essas vulnerabilidades cognitivas, até que ponto você poderia formar um perfil dessas pessoas para você poder aí sim se relacionar com elas ou não. Então, essa questão que a gente poderia jogar para o futuro para além de um capitalismo centrado em dados, em informações sobre as minhas características de personalidade, de gostos e predileções, que hoje já existe, como alguns autores colocam, a gente vai estar vivendo no futuro quase como se fosse um capitalismo emocional, né? Ou seja, será que a gente vai conseguir trabalhar e será que isso vai ser permitido de acontecer? Tem um livro muito interessante de dois filósofos que eles falam de reengenheirar a humanidade. Eles colocam uma reflexão nesse sentido. Será que quando a gente estiver nesses espaços, a nossa própria agência, ou seja, a nossa própria autonomia, ela vai estar sendo, de certa maneira, esvaziada? Né? E aí eu trago exemplos um pouco mais offline para entender como que essa discussão não é nada simples. Essa questão de ciência econômica comportamental, behavior economics, e é isso que eu acho que está no centro do debate, ela já vem sendo adotada há bastante tempo, né? Então, se você pega, por exemplo, o livraço do Sustin, que foi, inclusive, um consultor especial da gestão do Obama, para entender como que você poderia criar arquiteturas para desaguar em políticas públicas mais efetivas, o que eles fizeram para tentar diminuir a obesidade, sobretudo infantil, de adolescentes nas escolas. Eles criaram uma arquitetura, eles criaram uma jornada da pessoa, do estudante, no qual, quando ele iria comprar determinados alimentos lá na cantina da escola, os alimentos com maior índice de açúcar ou índices de gordura, eles ainda estavam, você ainda poderia tomar essa decisão de comprar aquele determinado alimento, mas eles não estavam tão salientes, por assim dizer, no seu campo visual. O que estava na sua frente era a maçã, a banana,
E aí, muitas das questões que se coloca isso é adequado de ser feito? Quem que toma essa decisão de que esse é o melhor para ti e que, de certa maneira, se tira de você a oportunidade de decidir o contrário ou praticamente essa oportunidade ela não existe? Outro exemplo é offline para tentar dar um passo atrás. Questões de previdência, de poupar dinheiro para sua aposentadoria. Ao invés de, por exemplo, também ter sido colocado por padrão, by default, você poupar determinada quantia absoluta em dinheiro, sei lá, R$1.000, R$2.000, R$500, seja lá o que for, também se decidiu lá, a partir dessa lógica de arquitetura, de nudge, de cutucar uma pessoa a fazer uma melhor decisão para ela, que ao invés de ela salvar sempre um dinheiro que seria esse percentual absoluto, poupar o percentual da sua renda, ou seja, se você começa a ganhar mais, você também começa a poupar mais. Se você começa a ganhar menos, você começa também a poupar menos, porque você precisa de mais dinheiro para sobreviver, enfim, entre outras coisas. E aí a discussão que se tem sobre isso quem toma essas decisões, com qual grau de escrutínio público, e se isso é adequado. Será que isso não está, de certa maneira, esvaziando a nossa agência? E aí, para além de empresas, também para governos. Se a gente for imaginar que determinados serviços públicos também vão poder ser prestados a partir desses ambientes que mesclam realidade virtual e aumentada, também quem toma essas decisões e com qual grau de escrutínio público. Por isso que o metaverso e essas discussões elas são tão complexas, porque elas nos jogam para um patamar muito diferente do que a gente vivencia hoje em termos de volume de dados, tipos de dados e, sobretudo, a informação que pode ser extraída deles ao ponto de você, de certa maneira, hackear a agência dessas pessoas, a autonomia dessas pessoas nesses ambientes. E as organizações que conseguirem tentar alcançar um equilíbrio, sobretudo numa agenda de sustentabilidade, de ética, elas vão conseguir, eventualmente, capturar essa confiança e também capturar novos tipos de dados que vão servir para os seus modelos de negócio, para políticas públicas ou algo do tipo. Como você bem trouxe, né, Bruno, não estamos falando de algo simples, né, para consolidar tudo isso e, sem dúvida, uma discussão que só está começando, né, e que a gente vai ter aí muito ainda a desenhar e trabalhar em cima disso, mas com certeza muito, muito relevante. Daniel, vamos, muito obrigada, Bruno. Vamos para a sua pergunta, né, e dar sequência aqui. Ainda estamos no aquece, não é isso? Já vou reforçar aqui para que todos os que estão nos acompanhando, que nos seguem fielmente aqui nos nossos eventos, a gente sempre convida, né, Daniel, Bruno, pessoas com grande experiência, de grande renome de mercado, então nós temos um público fiel que está sempre aqui conosco, nos acompanhando e aprendendo, né? Literalmente a gente está aprendendo juntos aqui nesse café da manhã. Então, Daniel, dando sequência no aquece ainda, hoje, né, os tokens, né, e as criptomoedas utilizados no mercado específico, nesse caso de NFT, são mantidos e armazenados em carteiras digitais ou wallets, né? De que forma, né, proteger os dados dos indivíduos que atuam nesse mercado e possuem armazenamentos além dos dados, né, valores e informações particulares. Agora, falando de dinheiro, né, é sempre um assunto que todo mundo quer conhecer e saber mais. Tudo contigo, Daniel, o palco é teu. Ótimo, estou vendo aqui que o pessoal está bem entusiasmado aqui nos comentários. Espero que a gente consiga responder a todas as perguntas. Tem resposta para todas as perguntas que estão sendo feitas aqui. Espero que a gente dê tempo. Exato. Quando a gente fala de criptomoedas, né, a gente pode adquirir uma criptomoeda através de vários caminhos. Você pode adquirir uma criptomoeda através de uma corretora ou uma exchange, né? Então você tem a maior do mundo é a Binance. Né? Recentemente, o dono da Binance esteve no Brasil visitando até alguns políticos, né, com desejo de adquirir um banco. Né? A vocação natural dessas corretoras é se transformarem nos novos bancos.
né? Alguns países já estão criando as suas criptomoedas oficiais, né? Você já tem criptomoedas que são rastreadas em moedas reais, né? Que a gente chama de stablecoins, né? Então, cada vez mais esse mercado de criptomoedas vai se consolidando. Se você observa os maiores projetos de blockchain, de criptomoeda, de soluções nativas em blockchain, por trás tem algum banco financiando, né? Tem algum banco financiando. A própria MetaMask, que é uma carteira digital para você se conectar à OpenSea, que é o maior marketplace de compras e vendas de NFTs do mundo, né, acabou de receber um aporte aí de milhões de dólares, e dentro dessas empresas que aportaram, né, está aí o HSBC, né, JP Morgan. Então, assim, aquilo que antes era visto como algo disruptivo, algo inovador, que em 2017, se você comprava uma criptomoeda, você tinha pacto com o demônio, né? Praticamente era isso, né? Você era pior do que ser um criminoso. Hoje em dia já está virando mainstream, já é mainstream. As moedas, de certo modo, já são virtuais, né? Se você vai nos grandes centros urbanos, dependendo do bairro, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na Barra da Tijuca, 80%, 90% das compras são feitas no cartão de crédito, cartão de débito, não tem a circulação do dinheiro físico. Claro, não é uma criptomoeda, ou seja, não é um dinheiro virtual baseado e lastreado numa blockchain, tá bom? Então, as criptomoedas, até agora, está se mostrando que vai ser o mainstream, né? O mainstream. Agora vai ser lastreado em quê? Você criptomoeda sem lastros, né? O pessoal comenta muito isso. Bitcoin não tem valor porque não tem lastro. Me desculpa, desde que teve aí o fim do acordo de Bretton Woods, em que já não era mais lastreado em ouro, né? O dinheiro já não tem lastro há muito tempo, né? Um dos elementos mais importantes para que um dinheiro tenha valor é a aceitação daquela moeda, né? E a circulação daquela moeda. Isso está acontecendo. Você já consegue fazer compras, pagamentos. Já existe toda uma economia em criptomoedas que não necessariamente você precisa ficar convertendo uma moeda local em criptomoedas. Circula dentro e entre as criptomoedas. Então, voltando ao início, a gente pode adquirir através das corretoras. Ao adquirir através das corretoras, isso fica registrado. Você, para abrir uma conta na corretora, você tem que mandar o seu CPF, mandar a sua foto, sua carteira, tirar a fotinha do lado da sua carteira, né? Então, toda aquisição, toda movimentação que você faz dentro da corretora fica registrado. O dono da Binance veio aqui, ele falou, olha, eu quero comprar um banco e vamos colaborar. Se uma autoridade local, Receita Federal, quiser pedir as mesmas coisas que pede um banco relacionado aos clientes para uma investigação, nós vamos oferecer, né? Então, cada vez mais, não é mais um outlier, né? Um mainstream. Você também pode adquirir criptomoedas peer-to-peer, comprar diretamente de pessoas que vendem criptomoedas. Aí já fica mais difícil de lastrear e saber que aquela pessoa possui aquela criptomoeda. E você pode comprar através das corretoras descentralizadas, que a gente chama de DeFis, né? Então, a maior do mundo atualmente é a Uniswap, que é baseada em Ethereum. Então, você quando compra uma criptomoeda através das corretoras descentralizadas, e o que é a corretora descentralizada, pessoal? Em teoria, tá? São corretoras que não necessariamente possuem um dono, né? Você tem, ela meio que anda sozinho, ela faz parte daquilo que nesse mundo da Web3 a gente chama de DAO, né? Uma organização autônoma descentralizada, né? Cada uma das pessoas que adquire uma parte daquele token, daquela empresa, em certo modo é o dono, né? Então, não necessariamente você não tem acesso e sabe quem é aquela pessoa. Mas isso em teoria, por quê? Porque acabou de rodar uma pesquisa que essas corretoras descentralizadas, apesar de serem baseadas em blockchain, elas acabam utilizando serviços de terceiros que não estão em blockchain, e você consegue, em certo modo, fazer uma reengenharia reversa e descobrir o ID do Ethereum daquela pessoa, e saber quem é aquela pessoa, e a partir daquela primeira transação ir acompanhando todas as transações. E é assim que muitos forças de segurança, de cybercrimes, acabam descobrindo, né, alguns
desvios, crimes e lastreia, né, alguns valores que são valores de atividades ilegais. Então, assim, e aí quando você vai armazenar, você pode armazenar como? Você pode deixar na sua corretora, né, essa criptomoeda que você adquire, ou seu NFT também, que você adquire, você pode deixar na corretora, que é o menor grau de segurança. Você deixa na corretora, né, geralmente as corretoras são hackeadas, quando a gente vê aí, uma volta e meia saem notícias de corretoras que foram hackeadas, né? Você pode armazenar isso através de uma wallet digital, né, no seu computador, ou numa hard wallet, uma wallet que é física, é um pendrive, algo semelhante a um pendrive, onde você transfere suas criptomoedas para esse pendrive. Né? E aí você cria um conjunto de senhas e um conjunto de segurança, elementos que são próprios ali daquela wallet privada. Você pode colocar no bolso e ir para qualquer lugar do mundo com aquele dinheiro, milhões, bilhões, né? E não é lastreado, né? Esse dinheiro dependendo de como você adquiriu. Né? Se você adquiriu através de corretora, vai saber que você tem aquele valor através daquela corretora. Então, tudo depende de como você adquire, né? Tudo depende de como você armazena. O modo mais seguro de armazenar é através dessas carteiras digitais físicas. Né? E se você perdê-la, antigamente era terrível, porque se você perdesse, você perdia todo o dinheiro. Hoje em dia já não é assim. Né? Já existem algumas wallets que você consegue, sabendo a senha, você recuperar se você perdeu a sua carteira digital. Agora, se você não sabe a senha, não tem onde recorrer. Né? Independente de onde você compra, se você não souber esquecer ou perder o seu ID, ou perdeu sua senha, que não são senhas fáceis, né? Não tem mais como recuperar, não tem como, ligar para o banco, reseta. Né? Reseta. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta, o grau de segurança vai depender de como você compra, o grau de rastreabilidade vai depender de como você compra, né, e de como você armazena. E aí, para concluir, pessoal, existe um protocolo de criptografia chamado prova de conhecimento zero. Né? Esse protocolo de prova de conhecimento zero, ele está sendo cada vez mais utilizado em vários projetos de criptomoedas e de registros em blockchain, que ele permite uma maior privacidade, né, daquelas pessoas que utilizam aquele token. Você consegue saber que aquela pessoa é dono daquele token, né, mas sem saber que é aquela pessoa. Então, o que a gente está acontecendo, pessoal? A tecnologia ela não é mais uma gaveta da sociedade, ela permeia toda a sociedade. Então, não basta apenas a lei impor e falar, olha, tem que ser assim. Se a privacidade não vier, nesse momento que a gente está vivendo, by design, né, já embedada, né, dentro dos próprios sistemas computacionais, ela é muito difícil, né, que em certo modo seja respeitada. Né? Então, esse é o grande desafio, né, que é o privacy by design, o privacy by default, e aí a gente fala agora de law by design, né, de ética by design, de law by design. Então, cada vez mais, não basta apenas a lei, é necessário a reorganização das estruturas tecnológicas que se adaptem a essa norma. Se desde o início ela já não está estruturada para obedecer os dispositivos legais, essa lei é uma lei natimorta. Né? É uma lei natimorta. Laurence Less, ele fala, a verdadeira lei é o código do sistema. Excelente, Daniel. Estava levando um baile aqui para desabilitar o microfone sem o mouse, mas muito obrigada aí pela tua participação. E bem o que você trouxe, Daniel, nós temos, como eu falei, um público muito fiel. Eu tenho mais uma pergunta que será igual para vocês, mas eu reitero aqui para todos os que estão nos acompanhando, que estão aprendendo comigo, né, compartilhando aqui essas informações, enviem suas perguntas. Teremos só mais uma, que será para ambos, e eu vou aproveitar e vou trazer aqui para o assunto, né, os tokens e as criptomoedas, mantendo um pouquinho nesse tema, nesse palco, utilizados nos mercados, né, no mercado de NFT, eles são mantidos e... Só um instantinho, acho que eu
repetiram a pergunta aqui. Desculpa, tô lendo a pergunta errada. A gente falando, vamos para uma outra. No metaverso, as relações que já são globais se intensificam ainda mais. A criação de um ambiente, né, que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais para todos os usuários do planeta irá causar grandes movimentos de relacionamento e mercado, incluindo transações comerciais nesse ambiente, enfim. Como avaliar a aplicação dos diversos tipos de leis e regulamentações relacionados à privacidade e proteção de dados nesse ambiente? E quais limites deverão ser aplicados? Começo contigo, Bruno, pode ser? Pode sim. Obrigado, Aline. Acho que sim, acho que essa é uma das promessas, sim, que você vai eventualmente ter quebra ainda maiores de barreiras para você poder operar de forma transnacional ou global, mas eu volto ao meu ponto, que foi a última parte que eu mencionei da minha fala inicial, que para a gente pensar necessariamente em extrair todos os benefícios, né, dessa tecnologia, a gente tem que entender que tem diversos gargalos hoje existentes no Brasil. Né? O principal deles é a questão de infraestrutura de conectividade. Existem lugares no Brasil onde que mal se tem cabeamento, ou mal se tem ali um 4G. Então, o que se dirá de você ter um 5G ou uma outra infraestrutura necessária para você poder realmente ocupar esses espaços, né? E esse é o meu ponto principal ali, de pensar isso até com um pé no chão maior, de entender que no Brasil tem esse gargalo enorme de infraestrutura e que também, invariavelmente, a gente vai ter que entender como que também tem uma questão mínima de letramento, de educação, de usabilidade, né? Tem alguns casos muito interessantes no Brasil, onde que, ao se criar uma interface mais virtual entre o cidadão e o respectivo governo local, isso acabou não dando certo, porque justamente havia uma dificuldade daquelas pessoas que eram atendidas e assistidas pelo Estado, de você poder minimamente navegar, acessar, ou entre outras coisas. Tem eu tô indo um pouco distante, mas acho que é bom fazer essa reflexão, para entender que a realidade brasileira é uma realidade distinta de vários outros países. A gente tem que pensar necessariamente nessa questão, primeiro, de infraestrutura de conexão, e dois, de como que essas pessoas e as gerações hoje já existentes, elas também vão ter que aprender ou, de certa maneira, ter maior familiaridade para poder extrair toda a questão cívica dessas tecnologias. Daniel, por gentileza, a tua contribuição, a mesma pergunta. Para a gente poder entender o que está acontecendo assim, a gente tem que entender que é o momento que a gente encontra na internet, né? A gente viveu a Web 1 nos anos 90, que era a internet estática, onde quem consome conteúdo, ele consome de maneira passiva, né? Depois a gente passou para a Web 2, que a gente está vivendo agora, né? Essa Web 2 é onde existe uma maior interação, o surgimento das redes sociais, das grandes big techs, e agora a gente está indo para o caminho, que não sei se vai acontecer, que é da Web 3, onde a Web3 ele se apresenta não apenas como um versionamento da internet que a gente vive, mas é uma nova internet baseada em blockchain. Né? E o grande mote dessa internet Web3, resgatando o que a gente comentou, né, LGPD by Design, é que as pessoas vão resgatar, né, a propriedade dos próprios dados. Né? Hoje toda a LGPD está pensada desde a internet, basicamente, né? Desde a internet Web 2.0. E na internet Web 3, fala que é o seguinte, ó, cada um que interagir, adquirir produtos e serviços, interagir em buscadores, interagir através de aplicativos, redes sociais, comprar, será dono dos dados, vai saber exatamente para que seus dados estão sendo utilizados já desde o início, em cada token. Você vai conectar através de tokens, você vai ser proprietário daquelas informações. Pode ser que essa visão seja uma visão um pouco utópica. Eu acredito um pouco na utopia dessa visão. Porque existe, na natureza humana, um movimento natural de centralizar. Né? De cada vez a gente centralizando, diminuindo.
né, o número de players que a gente consome. Né? Quando o ser humano acha algo que ele gosta de ficar ali. Né? A gente tem dezenas de navegadores, né? Mas a gente utiliza um principal, né? Que é o que a gente considera que gera maior conforto. Né? O ser humano tem essa tendência natural para o conforto. O que eu falo é o seguinte, se a privacidade não vier by design, vai ser muito difícil, né? Se já não tiver embedado dentro dos próprios sistemas, vai ser muito difícil a gente conseguir, e a quantidade de rupturas e violações à própria norma vai ser gigantesca. Dentro dessa internet web 2.0 já está tendo uma grande disputa em relação à privacidade e a transparência. Né? A Apple, no novo versionamento dela, não está permitindo, né, que as redes sociais e os outros navegadores possam coletar tantos dados do usuário. Né? A ideia é que ele já venha, né, configurado para que não tenha essa coleta de dados, né, seja através de pixels. Então, existe um movimento de cada vez mais a gente diminuir, né, o acesso a esses dados. Só que aí entra naquele conflito que a gente está vendo na economia que é baseada em dados. A gente sempre olha para essa economia baseada em dados desde o olhar das big techs, que são aquelas grandes empresas, né, milionárias. Mas se a gente olhar essa economia de dados desde o pequeno, a gente não pode esquecer deles também. Né? Antigamente, para você fazer um anúncio, ter acesso a clientes, era caríssimo você investir em propaganda. Né? E não era tão eficaz. Então, hoje em dia, né, um advogado, uma pessoa que vende algum produto, algum serviço, a partir de R$100, R$50, utilizando o Google, utilizando o Facebook, utilizando o Instagram, ele consegue fazer com que aquele produto ou serviço chegue para aquelas pessoas que realmente desejam, na maioria das vezes. Então, você tem uma descentralização das pessoas que oferecem produtos e serviços através dessa economia de dados. Se você destrói essa economia de dados, como é que esse pequeno empresário, né, esse pequeno empreendedor, né, eu estou falando de MEI, eu estou falando de pessoas assim, né, que estão lá no simples, na primeira categoria e faixa, né, numa economia cada vez mais digital, né, vão poder oferecer seus produtos e serviços. Pense na pandemia, né, quando a gente não tinha, as pessoas estavam em lockdown. Né? Como é que chegaria esses produtos e serviços ao cliente? Então, não é fácil, não existe uma resposta única para isso. Né? Lauro Silesi, no livro dele, Free Kilt, ele fala que a gente tem que sempre considerar, quando a gente vai regular um ambiente, 4 fatores. Uma é a lei, cuja coerção é do Estado. Um é a norma social, daquilo que as pessoas querem, e a coerção é da sociedade. Uma é a arquitetura do sistema, se existe tecnologia e arquitetura física para poder suportar, né, aquilo que está sendo posto, né, e outro elemento é o mercado. Tudo isso tem que estar, em certo modo, em harmonia. E toda vez que uma coisa modifica, ela acaba impactando os outros 3 elementos. Então, regular não é algo de uma mão única, uma via única. Você tem que ter em conta diversos fatores para que o impacto seja real, preciso, necessário e realmente eficaz. Gente, hoje meu mouse tá me traindo mesmo, tá? Eu tô aqui apanhando um pouquinho. Mas vamos lá. Obrigada, Daniel. Vamos partir para as perguntas do público, do público. Como o Daniel mencionou, hoje nós estamos aí com muita participação enfim, vocês estão chegando aqui hoje, mas esse é um comportamento do nosso público de participar, de comentar. Então, Bruno, gostaria de iniciar com você. Já temos uma pergunta aqui na tela, do Gustavo. Nesse sentido, não pode pegar a emoção do Bruno e usar para algo que não seja para mover o avatar e interagir no metaverso? Usar para outra finalidade, como marketing, precisa de base legal? Isso é simples? Não? Basta seguir a lei? Esta é a pergunta, Gustavo, para o Bruno. Legal, obrigado pela pergunta, Gustavo, sempre bom te reencontrar aqui. A sua pergunta, ela remonta também até outras coisas que a gente poderia
imaginar de troca de finalidade ou do que se chama de uso secundário que já acontece hoje. Então, quando você vai e cria uma determinada conta numa rede social, ou até mesmo você acessa um site de e-commerce, entre outras coisas, aquele seu navegar, aqueles dados que são deixados ali e que formam um perfil sobre você, não necessariamente esses dados eles são utilizados para você gerar dados de analytics ou dados somente para melhorar a usabilidade da plataforma. Então, hoje já acontece um uso secundário desses dados para finalidade de marketing. E aí você está coberto de razão que, havendo esse uso secundário, você vai ter que encontrar uma base legal, como coloca a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como, por exemplo, um legítimo interesse ou algo do tipo. Então, esses usos secundários, eles irão acontecer. A questão está muito, acho que mais relacionado a entender como que você vai se valer dessas bases legais e como que você vai, sobretudo, modelar essas atividades a partir dos princípios de proteção de dados pessoais. Foi como o Daniel falou, se hoje já é catastrófico você não fazer a modelagem dessas atividades tratamento de dados pessoais by design, levando em consideração os princípios, será ainda mais catastrófico se isso não acontecer nesses ambientes de realidade virtual e aumentada. Então, eu iria por aí. A gente já tem visto esse emprego de usos secundários, para além de melhorar a usabilidade dos recursos tecnológicos que nós utilizamos. Sim, será necessário uma base legal, mas eu diria que o mais desafiador vai ser a aplicação by design, por padrão, dos princípios de proteção de dados pessoais. Cito aqui um deles, para não falar dos 10, a questão de transparência. Será que todo mundo que tiver lá, ou usuários, a média, né, do cidadão, da cidadã, ela está consciente que está acontecendo essa operação de dados, que isso vai se voltar para ela a partir de, eventualmente, uma melhoria de conteúdo, um direcionamento de publicidade, ou algo do tipo? É uma das questões que a gente pode refletir. Excelente, Bruno, obrigado. Daniel, então vamos para mais uma pergunta do público. A Aninha Prado pergunta: bom dia. A utilização do metaverso é uma realidade sem volta. A tendência é possivelmente aumentar a sua utilização? Qual a tua opinião, Daniel? Acho que já falamos um pouco sobre isso, né? Você já trouxe um pouquinho, né, na tua fala, igualmente o Bruno, mas vale a gente explanar um pouco mais aqui. Não, com certeza, assim, não é tendência, é realidade. Agora, quanto tempo vai demorar, né, para que a gente chegue a essa realidade alcance o maior número de pessoas. O ceticismo que existe em relação ao metaverso, e aí, pessoal, só que eu vi que várias perguntas, não existe um único metaverso, tá? Ficou famoso, virou hype. Um dos motivos é porque o Zuckerberg mudou o nome da empresa Facebook para Meta, né, porque ele vai focar agora a criação de soluções e serviços no metaverso. Mas existem dezenas de metaverso. Tá? Não existe um único. Por isso que eu falei no início da minha fala que o metaverso é um conceito que cada empresa está aplicando de uma maneira. Tá bom? E aí existe metaverso com dono, que é o Facebook. Existe metaverso sem dono, que são os metaversos descentralizados. Né? São metaversos com organizações autônomas descentralizadas. Então, assim, sem dono também, entre aspas, né? Mas existe assim, e é um caminho sem volta. Então, assim, o ceticismo que existe em relação ao metaverso é o mesmo ceticismo que existia no início da internet. Tem uma entrevista famosa de 95, né, do Bill Gates, acho que com o Larry, um dos entrevistadores lá famosos dos Estados Unidos, onde ele explicava o que era a internet, né? E aí toda vez que ele explicava algo, a pessoa meio que brincando, né? Brincando, falando, será? Mas isso já existe o jornal. Mas isso que você está falando, existe o rádio, né? Então, assim, e hoje em dia, quem vive sem internet? Né? A internet, ela permeia todas as nossas relações sociais. Hoje em dia, as pessoas sentem mais seguranças em comprar pela internet do que comprar lá no negócio físico, né? Com cartão, tem medo de ser clonado. Ou seja, inverteu a ordem, né? Com o metaverso vai ser a mesma coisa.
Existe uma definição de metaverso que fala que o metaverso, sobretudo, não é um lugar, é o tempo. Né? Em que sentido é o tempo? Vai ser um momento, o metaverso, em que a gente vai ficar mais conectado no online, de maneira imersiva, né, do que no mundo físico. Pessoal, isso é bom ou ruim? Eu acho que vai depender da liberdade e da formação e da educação de cada ser humano, de como vai utilizar esse metaverso. Existem pessoas que utilizam as redes sociais para se alienar, existem pessoas que utilizam as redes sociais e a internet para se formar, aprender. Hoje no YouTube você pode perder horas vendo vídeos engraçados ou você aprender como programar de graça. Então, a utilização dessa internet vai depender muito de como a pessoa quer. Né? É claro que o ser humano possui a tendência natural ao prazer, ao descanso. Então, óbvio que a ampla maioria vai acabar tendendo a isso. Né? Faz parte da natureza humana. Então, é um caminho sem volta. Existem estudos aí, até 2024, o metaverso vai gerar uma economia de 1 trilhão de dólares, e outros estudos que até 2030 vai gerar por ano 30 trilhões de dólares. A gente está falando do PIB mundial quase. Né? O metaverso vai dobrar o PIB do mundo, do planeta, em poucos anos. Então você acha que as pessoas estarão lá? As pessoas estarão lá consumindo, vendendo, se reunindo, se relacionando. E, pessoal, como é que vai ser esse futuro? Cara, vai ser chato igual agora. Vai ser legal igual que a gente vive agora. Entendeu? A gente fica muito aficionado em filmes como Matrix, De Volta para o Futuro, Exterminador do Futuro. Não vai ser nada disso. Não vai ser nem paraíso na Terra, nem inferno na Terra. Vai ser como a gente está vivendo agora, com as coisas positivas que tem, com as coisas negativas que tem. Cada época possui seus desafios, né? Mas uma coisa é certa. A cada surgimento de nova camada de tecnologia, surgem novas oportunidades que não existiam antes. E as oportunidades estão na mão de quase todas as pessoas. Né? Então, assim, a gente não pode ser neoludista, sair aí destruindo as máquinas como antigamente. É um caminho sem volta, pessoal. Caminho sem volta não significa determinismo, né? Tem que aceitar, é assim. Não. A diferença das outras revoluções industriais é que a gente tem uma consciência ética maior. Né? A gente está se perguntando, olha, pô, isso aqui, o que pode dar de errado? A gente não fazia essas perguntas antigamente, nas outras revoluções. Né? A gente está se fazendo essas perguntas, e são importantes. Mas também essas perguntas, elas têm que ser feitas no sentido de pensar em como eu posso desenvolver isso de maneira positiva, não simplesmente para frear. Porque a tendência eu não compreendo, não entendo, então vou frear. Isso é ruim. Ou seja, porque não entendo, não serve, não vai funcionar, é besteira, é hype. A maioria das vezes, a maioria dos argumentos que eu vejo é nesse grau de maturidade. A pessoa ignora completamente como funciona, não entende quais são os conceitos, porque não faz parte da realidade dela, falar que não existe. E, pessoal, é burrice isso. Sabe por quê? 99% das coisas que a gente faz no dia a dia, a gente não entende. Simplesmente vivemos. Quantas pessoas sabem como funciona o computador? E utiliza todos os dias? Né? Quantas pessoas sabem como funciona um elevador e utiliza todos os dias? Né? O que te garante que você, ao subir um prédio, ele não vai cair? Né? Então, assim, e a gente utiliza, a gente não sabe como funciona, não sei como monta uma parede. Né? Mas a sociedade foi organizando um conjunto de estruturas que vai te dando confiança, né? Vai te dando segurança, e você confia que aquilo vai dar certo. Então a experiência vai te mostrando. E a experiência tem mostrado que as criptomoedas, o metaverso, essas novas tecnologias, elas estão maduras nesse sentido de produzir essa confiança, né? E essa segurança, para que possamos utilizar, implementar, né? E fazer parte mais desse movimento. Fantástico, Daniel. Eu acho que esse ponto de vista, né, de que teremos muitas oportunidades e que vai fazer, e que essas tecnologias, da mesma maneira que há anos atrás as pessoas usavam o Orkut e podiam não entender o que estava acontecendo, agora nós estamos entrando em uma nova era e virão outras, né? E certamente temos desafios para transpor, né, para chegar do outro lado, no entanto, oportunidades, e claro, nós vamos aprender junto, né? Crescer junto com a tecnologia. Achei fantásticos os exemplos da nossa
vida cotidiana, que a gente usa uma dezena, umas centenas, né, de estruturas, né, de tudo, e não sabe efetivamente como ela funciona lá no seu, como é que ela foi montada efetivamente. Então, acho que é exatamente isso, um caminho sem volta. Mas vamos em frente, Bruno, voltamos para você. Obrigada, Daniel, fantástica a tua explanação. Daniela Carvalho pergunta para Bruno, como seria feita a definição da lei de proteção de dados a ser aplicada no metaverso? Bom, acho que teve algumas perguntas que até dialogam com a da Daniela. É bom lembrar que a lei de proteção de dados é uma peça desse quebra-cabeça como um todo, né? Inclusive, ela vai ser aplicada apenas para dados relacionados a uma pessoa, né? Dados pessoais. E aí, nesse sentido, a gente vai verificar também a aplicação e questões super complexas para além de proteção de dados pessoais, como, por exemplo, propriedade intelectual, né? Por exemplo, questões de direitos autorais, quem que cria determinado conteúdo, sobretudo se o seu avatar tem algum grau ou não de automatização e quem fornece esse avatar para ti, questões relacionadas à segurança da informação, questões relacionadas a dados de uma maneira um pouco mais ampla e geral. Então, respondendo a sua pergunta de maneira direta, sim, a lei será aplicada, sobretudo quando você está lidando com um dado que é relacionado a uma pessoa, né, e aí relacionado a uma pessoa, se o seu avatar está relacionado ao Bruno Bioni, você vai impactar o avatar do Bruno e o Bruno também de carne e osso, a lei vai ser aplicada de uma maneira até relativamente simples, eu poderia dizer. Por quê? Porque a lei ela é neutra em termos tecnológicos. Né? Então, se hoje você tem uma alta quantidade de processamento de dados na Web 2.0, como o Daniel colocou, também a lei será aplicável na Web 3.0. O que é importante de se refletir, e como o próprio Daniel também colocou, é entender que a lei por si só, ela não vai governar de maneira efetiva todos esses comportamentos. Você vai ter que pensar sempre naquelas 4 forças que o Lessig sempre traz, que é pensar o código da lei sendo reforçado pelo código da tecnologia. Então, se você não tiver esses ambientes pelo menos espelhando ou sendo correlacionados com esses deveres que são trazidos pela lei, dificilmente você vai ter a materialização efetiva desse direito. E o Lessig também traz outras 2 coisas que são muito importantes de não se perder de perspectiva. As práticas sociais, né? Então, se a sociedade ela não vai internalizar essas questões do ponto de vista ético, do ponto de vista até mesmo de realmente migrar para esses espaços, é uma discussão que ela vai acabar se perdendo. E, por fim, o Lessig também fala da força do próprio mercado. Né? Então, se o mercado ele entende aquilo como um valor a ser absorvido, como até uma estratégia da sua marca, da sua reputação, entre outras coisas, aí você também vai ter necessariamente ali uma força para governar comportamentos, né? Então, resumindo, sim, acho que a lei ela será aplicável dentro desse recorte, né, com relação a dados pessoais, mas o que mais me chama a atenção são discussões até, inclusive, para além da LGPD, para essas questões que vão pegar a perspectiva de propriedade intelectual, questões até mesmo de criação e direitos autorais, e também questões relacionadas a até mesmo segurança da informação. Obrigada, Bruno. Eu tenho uma pergunta aqui que eu deixei reservada, tá? Eu acho que é legal a gente discutir e trazer o ponto de vista de ambos, tá? Uma recente matéria do The Wall Street Journal relata a preocupação com a crescente quantidade de dados coletados principalmente em ambientes virtuais, como o metaverso, tanto no aspecto de privacidade quanto no aspecto de proteção dos dados pessoais. Haja vista, né, que informações de como você se move, o que você olha, detalhes, né, enfim, relacionados ao comportamento nesses ambientes estão sendo compartilhados. Então, como nós podemos lidar com esses novos desafios? Algum tipo de preocupação, e aí focando um pouquinho
A gente já falou sobre essa questão de compartilhamento de dados, mas há alguma preocupação no aspecto privacy by design? Eu vou começar contigo, Bruno, e aí a gente passa para o Daniel, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Então, né, privacy by design, né, ou seja, privacidade no desenho, proteção de dados pessoais na modelagem, né, ou seja, remete àquela ideia de linha de produção que na fábrica os padrões eles já têm que estar bem estabelecidos, porque depois que você lançou o produto ou serviço, dificilmente você vai conseguir fazer essa correção. E aí, é a mesma lógica, assim, metaverso é um espaço que ele vai precisar ser modelado, tendo em consideração esses princípios. Se a gente está olhando para essa perspectiva de aplicação de proteção de dados pessoais, a gente já tem esses princípios estabelecidos na LGPD. E aí, voltando um pouco na resposta anterior que eu dei, a gente vai ter uma complexidade maior para se pensar o princípio da segurança, né, segurança da informação, entre outras coisas. A gente vai ter, talvez ali, quase como se fosse um curto-circuito, vamos colocar assim, em entender a ideia de minimização, né, porque necessariamente essa arquitetura, ela gera mais dados, não apenas em quantidade, mas também do aspecto quantitativo, como foi a questão que a gente trouxe relacionado a emoções, né, talvez esses ambientes eles sejam os mais propícios para isso poder estar mais capturável, e aí a gente vai ver como que vai haver uma reinterpretação, diria eu, mas não uma recriação dessa lógica de privacy by design ou da aplicação dos princípios. Dou um exemplo real, de novo, para não ficar, talvez, elucubrando demais aqui, sendo muito abstrato. Quando a gente teve um dos casos mais importantes que aconteceu esse ano na Europa, que acertou em cheio a indústria de publicidade online comportamental, e a discussão feita pela autoridade belga, a gente vai ver como que isso vai se desdobrar lá na frente, ela não só entendeu que ali seria possível, eventualmente, a utilização de dados para direcionar a publicidade, principalmente na parte de minimização. Por quê? Porque a autoridade ela partiu de um pressuposto que é o seguinte: esse tipo de publicidade é de publicidade online comportamental. Então, você vai ter que realmente tratar dados de comportamento, inferências da onde que o Bruno faz determinado tipo de pesquisa para direcionar esse tipo de publicidade. Né? É diferente de publicidade contextual, que eu chego lá e eu vou olhar para o contexto da página, não necessariamente quanto tempo o Bruno ficou lendo um determinado artigo, qual foi o próximo clique que ele deu, porque se ele está lá e outras pessoas, assim como a Aline e o Daniel, estão lendo o caderno de política, talvez ele esteja interessado nesse tema, eu vou poder recomendar um livro sobre impeachment, sobre política ou outra coisa do tipo. Mas eu quero ir além desse contexto, eu quero entender qual que é o comportamento fino daquele indivíduo em potencial. Então, ele não só leu o caderno de política, mas depois ele clicou numa notícia em específico que rotula ele como uma pessoa de direita ou de esquerda, para eu direcionar um livro que seja realmente de política de direita ou esquerda, porque talvez ele esteja mais interessado em ler isso. A autoridade belga falou que na aplicação do legítimo interesse, esse tipo de dado era necessário para esse tipo de publicidade. Mas onde que foi a principal questão relacionada à invalidação, ou pelo menos ao questionamento desse tipo de prática por parte do mercado, nesse caso em específico? A questão de legítima expectativa. Talvez a média dos usuários, das pessoas, e aqui eu estou reproduzindo o fundamento e a argumentação da autoridade belga, não tenham dimensão dessa coleta tão intensa de dados em diferentes lugares que essas pessoas visitam, e também com a grande cadeia de atores ali envolvidas, né? Porque quando você está acessando, e aí essa é toda a discussão de third party cookie e first party cookie, acessando o site da Folha de São Paulo, do Valor, talvez você não esteja sendo apenas visto pelo valor econômico ou pela Folha, mas terceiros que conseguem acompanhar toda essa jornada. E foi aí que, por exemplo, a autoridade belga disse, olha, talvez aqui tenha algo a melhorar. Talvez aqui, por exemplo,
seja possível estabelecer algum tipo de tecnologia que possa permitir facilitar a escolha de o Bruno tá ok, ele quer que isso aconteça, ele vê utilidade disso, e de outras pessoas que não estão ok, que poderiam, por exemplo, fazer o opt-out desse tipo de prática de publicidade online comportamental. Então, qual foi o enredo, né, dessa decisão ao final? Como que os princípios, né, sobretudo a perspectiva de transparência, porque inclusive a autoridade ela levou em consideração quantos cliques você teria que dar para essa jornada, para exercício desse direito ser mais simples ou ser mais dificultado. E aí, é isso que a gente tende a ver, eventualmente, no metaverso. Será que, eventualmente, a gente pode até pensar em um aspecto onde ele possa ser uma arquitetura, um ambiente onde o nosso controle seja facilitado e não apenas dificultado? Quais são os dois lados da moeda, né? É isso que eu queria trazer um pouco aqui de reflexão. Excelente, Bruno. Daniel, caso vamos compor aí a resposta do Bruno ainda na mesma pergunta. Eu acho que de LGPD by design a gente comentou bastante, né? Pessoal, para entender o que significa esse negócio de by design, né? Já existem, por exemplo, carros que só ligam se a pessoa coloca o cinto de segurança, né? Ou seja, porque a norma jurídica obriga, né, o uso do cinto de segurança, o carro ele já vem projetado, desenhado para isso. E é isso que estamos falando quando a gente fala da internet, quando a gente fala dos 4 fatores de Lawrence Lessig, né? Não basta a lei, a norma. Né? É necessário que a tecnologia ela consiga acompanhar aquela norma. Né? Vou dar um exemplo muito simples, acho que foi na Noruega, eles lançaram uma lei em que, uma lei bem interessante, que hoje em dia, né, os adolescentes acabam navegando nas redes sociais, né, vê os influenciadores, né, só que os influenciadores têm Photoshop, muita maquiagem, muito efeito ali, e acaba se sentindo frustrado, gerando vários problemas de nível de ordem psicológica devido a esse tipo de exposição da imagem. E aí criaram uma lei falando o seguinte, olha, você é influencer, né, se você utilizar Photoshop, a manipulação da sua imagem, né, e aí eles definem lá o que é influencer, né, tem que falar, olha, essa imagem foi manipulada por Photoshop. Então tá a lei tem uma finalidade interessante, muito boa, né, positiva, né, e aí você tem a ordem da lei, olha, você que é influencer, caracteriza o que é influencer, tem que fazer isso, uma ordem, né. Mas como é que eles conseguem verificar se realmente houve ou não a utilização desse Photoshop? Se não tem uma tecnologia por trás, né? E aí, por exemplo, existe uma rede social nova surgindo que está bombando, surgiu na França, está bombando nos Estados Unidos, está chegando agora no Brasil, não sei se vai ser uma hype, uma moda passageira, pode ser que seja, né? É que chama-se Be Real. Né? Você é tipo um Instagram, e aí, a um determinado momento do dia, ele fala: olha, você tem 2 minutos para postar a foto. E aí você tem que postar aquela foto ali, não tem filtro, não tem nada, só pode postar foto, não tem como subir arquivo. Então você tem que tirar uma foto do que tem na sua frente, da foto da câmera da frente e da câmera de trás. Aí você tem 2 minutos para isso. E ao fazer isso, né, você consegue, só depois disso, você consegue ver as fotos dos seus amigos também. Então essa rede tem crescido muito porque tem mostrado uma certa autenticidade das pessoas. Porque de maneira aleatória, em algum momento do dia, ele fala, você quer ver as fotos dos seus amigos? Beleza, então publica agora. Né? Então, já vem desenhado, em certo modo, né, respeitando esse tipo de normativa. Né? Então, assim, e aí ressalto isso, se as tecnologias do metaverso já não tiverem no seu próprio design configurado, agora, e a grande pergunta é, qual lei, né? Porque, assim, vários estão no Brasil, né? Você tem por isso que tem essa discussão cada vez maior, né, do direito internacional, né, de ter leis, certas normas e normativas que possam valer dependendo do tamanho da empresa, né, para todas as empresas do mundo inteiro. Né, isso está acontecendo, essa discussão no nível de ordem tributária,
né? Empresas de certo tamanho, de certa presença internacional, deveriam pagar algum tipo de imposto internacional, né? Então, será que vai acontecer algum tipo, né, de normativa nesse sentido? Então, estamos caminhando para isso, né? Esse tipo de discussão. Fantástico, Daniel. Bom, o nosso tempo está chegando ao final, pessoal. Infelizmente, acho que nós temos aqui conteúdo para seguir no dia, né? Com certeza. No entanto, precisamos aqui agradecer especialmente a presença de vocês que estão aqui conosco, contando um pouquinho da experiência de vocês, trazendo todo esse conhecimento para compartilhar na live da Privacy Tools, como eu disse, com todas as pessoas que já são nossos seguidores fiéis desse momento. A gente sempre busca fazer um evento muito rico em conteúdo, em entrega de conteúdo, para que a gente venha para cá e realmente possa aprender. Eu preciso agradecer, sim, mais uma vez o Bruno e o Daniel, né, por esse momento, por despender esse período do dia para tomar café junto com a Privacy Tools. Eu quero reforçar a todos os que estão nos acompanhando que é muito, muito importante que vocês respondam a nossa pesquisa, a nossa avaliação, que foi enviada agora, há pouco tempo, no chat. E, claro, ao final, vocês têm aí a oportunidade de baixar um e-book com os primeiros passos para a adequação da LGPD. Para nós, a pesquisa de avaliação ela é extremamente importante, haja vista que a gente pode melhorar a cada encontro, trazendo o conteúdo que vocês estão buscando, convidados que vocês gostariam de ouvir aqui. Gostaria de convidá-los a seguirem as redes sociais da Privacy Tools e, igualmente, convido para seguir as redes sociais da Aline. Estou disponível em todas as redes sociais, @AlineDepares, é muito fácil e estou às ordens. Fiquem atentos para o próximo evento, ele já está no calendário e será no dia 26 de maio, LGPD nas redes sociais, também um tema fantástico. Da minha parte, mais uma vez, obrigada aos que nos acompanham, a organização desse evento, e eu quero passar a palavra para que rapidamente o Bruno e o Daniel possam fazer aí o seu bye-bye, o seu até logo, né, e as considerações finais a partir do nosso encontro. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, Bruno, e agora eu vou começar com o Daniel, tudo bem? Muito obrigado, Aline. É um prazer gigantesco estar aqui com o Bruno, uma das maiores referências no Brasil relacionadas à privacidade, fazer um trabalho incrível, não só de educação, mas também de liderança aí na autoridade. Né? Então, é muito bom saber que estamos em excelentes mãos, né? E aí, mãos do Bruno. Muito obrigado a todos vocês também aqui. Eu sei que tem muitas perguntas, por isso que eu convido, né? Eu sempre falo desses temas, tanto no meu perfil pessoal, tá aqui, né, no @Daniel_Marques, como na B2L. A B2L é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. A gente tem advogados que são associados, escritório de advocacia também, prestador de serviço, e as Lawtechs e Legaltechs, né? A Aline é uma de nossas associadas, né? É um orgulho gigantesco, a Aline ganhando vários prêmios, a Privacy Tools, né, cada vez mais se destacando no mercado, né? É muito bacana contar com a liderança feminina, a gente tem poucas mulheres que são donas de Lawtechs. A gente fez um levantamento, acho que chegam a 12, 13 das 300 que nós temos, né? Então, assim, eu acho que é muito bacana te ver cada vez mais as mulheres também liderando como fundadoras e diretoras, né, de empresas de tecnologia jurídica. Pessoal, o Brasil não tem nada a perder em relação à liderança e desenvolvimento de tecnologia jurídica a qualquer lugar do mundo. Ao contrário, nós somos a maior associação de Lawtechs e Legaltechs do mundo, tá? Maior do que a Associação Europeia, a Americana, a Asiática. Né? O Brasil ele realmente é uma liderança jurídica, uma liderança tecnológica. Todos esses temas são temas novos que estão surgindo. Né? Vale a pena estudar, vale a pena se aprofundar, porque é o futuro que já é presente. E aí convido vocês, né? Hoje a gente vai ter à noite, às 7 horas da noite, o lançamento de um e-book, onde a gente fez um mapeamento, né, dos escritórios de advocacia no Brasil todo. Então, o primeiro estudo nesse sentido, então a gente vai estar hoje às 19 horas, aqui no YouTube também, no YouTube da B2L. Então, convido vocês a estarem conosco, participando do lançamento desse e-book. A gente mapeia
quais são os escritórios, qual é o faturamento médio, faturamento de advogado, quanto tem de mulher, quanto tem de homem, na advocacia. Então, é um retrato da advocacia em 2022 dos advogados no Brasil. Obrigado, Aline, né, parabéns aí e vejo você aí na próxima. Obrigada, Daniel. Bruno, tudo contigo. Legal, obrigado. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Sou fã do trabalho também do Daniel na B2L. Acho que é uma associação muito representativa e, como o Daniel também colocou, o Brasil é um celeiro. Acho que é um dos países que tem maior carga de inovação e de empreendedorismo nessa parte de produção de tecnologia para a inteligência jurídica e além, né? Inclusive, a gente tem visto como que as próprias legal techs estão indo para outras esferas, né, para produzir mais análises de dados que vão até questões relacionadas a crédito, assim por diante. Também queria muito agradecer o convite da Aline e de todo o time da Privacy Tools, parabenizar vocês, 3 anos de vida, aí assoprar a velhinha junto com vocês, e dizer para a gente também poder manter contato, como eu fui apresentado, sou diretor fundador do Data Privacy Brasil. O Data é um espaço de intersecção entre 2 organizações, uma escola, então a gente tem diversos cursos aí, um portfólio bem amplo, sejam cursos online ao vivo, gravados, enfim, e também uma associação de pesquisa, né? Então, na nossa associação de pesquisa, a gente tem produzido muitos relatórios e investigações teóricas e empíricas sobre privacidade e proteção de dados pessoais. É só seguir os nossos perfis nas redes sociais e também acessar os nossos sites para ter acesso a esses conteúdos. Então é isso, espero que a gente possa se encontrar numa próxima em breve e talvez, quem sabe, aí, presencial para a gente poder tomar um café numa realidade não necessariamente virtual, mas física e material antes da gente ingressar no metaverso. Excelente, Bruno, Daniel, mais uma vez, meu muito obrigado. E sim, somos parceiros, né? E vamos manter essa parceria para fazer esse trabalho magnífico que todos nós aqui a gente vem se propondo. Muito obrigada e até breve.